onde você está agora, enquanto estas palavras se desdobram no seu espaço e tempo. Está chovendo aí, o som suave da água batendo na janela, ou talvez o silêncio denso da madrugada, apenas quebrado pelo eco dos seus próprios pensamentos. Ou o sol já desponta, tímido, anunciando um novo dia, colorindo o horizonte com tons de promessa e mistério. Eu sinto, mesmo daqui, a quietude que se instala nessas horas, quando o mundo parece desacelerar, quando as urgências do dia se dissolvem e damos espaço para que a alma respire. É um momento singular, não é? Um véu sutil entre o sono e a vigília, entre o exterior barulhento e o nosso interior vasto e silencioso. Nessas horas, a gente se sente um pouco mais conectado, não é? Eu aqui, você aí, talvez separados por quilômetros, por fusos horários, por vidas completamente distintas, mas unidos por essa busca, por essa pausa, por essa vontade de desvendar os mistérios que nos cercam. Eu me imagino aqui, na minha própria bolha de quietude, talvez com uma xícara de chá esfriando ao lado, observando o escuro lá fora, enquanto você, quem sabe, está aconchegado sob um cobertor ou talvez olhando para o céu estrelado, se a noite aí for de sorte. É essa comunhão invisível, esse sussurro compartilhado através do éter, que nos permite mergulhar um pouco mais fundo, para além da superfície das coisas. As vozes do dia se calam, as distrações perdem força, e o que resta é a pura essência da nossa curiosidade, da nossa inquietação existencial. É o momento perfeito para se permitir questionar, para abrir as portas da percepção e deixar que a realidade, como a conhecemos, dance um pouco no limiar da incerteza. É nessas horas que o familiar se torna estranho e o que era dado como certo começa a se desvanecer, revelando as rachaduras na nossa compreensão do mundo. E é exatamente sobre essas rachaduras que eu quero conversar com você agora, porque sinceramente há algo que me perturba profundamente. E sinto que você, que se permite estar aqui comigo neste instante, também compartilha dessa estranha familiaridade com o abismo. Me diga, com a mão no coração e a mente completamente aberta, sem se agarrar às convenções ou ao que lhe foi ensinado desde sempre, você tem certeza absoluta de que o mundo que você percebe, este mesmo mundo que te cerca agora, é real? Não real no sentido trivial de que você pode tocar a superfície de uma mesa ou sentir o cheiro do café. Não real no sentido pragmático de que a gravidade te mantém preso ao chão e que uma dor é inegável, mas real em sua essência mais profunda, fundamental e inquestionável. Você tem certeza de que não estamos, de alguma forma, vivendo uma ilusão elaborada, um sonho coletivo, uma simulação tão perfeita que nossas mentes simplesmente não conseguem discernir as linhas de código ou as costuras de seu tecido? Pense um pouco antes de responder. Olhe para a textura da sua pele, para o brilho sutil da luz que te alcança, para as complexidades da sua própria respiração. Tudo parece tão vívido, tão tangível, tão inquestionavelmente presente. Mas e se a própria definição de realidade for apenas uma construção, uma narrativa interna que nosso cérebro tece a partir de impulsos elétricos e químicos? E se o que consideramos objetivo for, na verdade, apenas uma concordância entre milhões de subjetividades, cada uma vivendo sua própria versão, seu próprio sonho? Platão, com sua caverna, já nos provocava com essa ideia há milênios, sugerindo que o que vemos são apenas sombras de uma verdade maior e inatingível. Descartes, mais tarde, duvidou de tudo, exceto da própria dúvida, questionando a confiabilidade dos sentidos. Mas hoje, a ciência, aquela mesma ciência que nos prometeu desvendar os segredos do universo,
e nos dá respostas sólidas, nos traz conceitos que não apenas ecoam esses antigos questionamentos, mas os elevam a um nível de perturbação que desafia a sanidade da nossa intuição cotidiana. Prepare-se, porque o que vou te contar agora pode virar do avesso a sua percepção mais arraigada do que é sólido, do que é tempo, do que é espaço, do que é você. Comecemos pelo reino do infinitamente pequeno, o universo quântico. É lá que as nossas certezas se desfazem como névoa. Na nossa escala, uma maçã é uma maçã. Ela tem um lugar definido no espaço, uma cor, uma massa. Ela existe independentemente de você olhá-la ou não. Mas no nível das partículas subatômicas, elétrons, fótons, quarks, a realidade se comporta de uma maneira que beira o absurdo. Pense no experimento da fenda dupla, um clássico da física quântica. Se você dispara elétrons ou fótons um por um através de duas fendas, o que você esperaria? Que eles se comportassem como pequenas bolas de bilhar, certo? Passando por uma fenda ou pela outra e criando dois padrões distintos do outro lado. Mas não é isso que acontece. Eles criam um padrão de interferência, como se fossem ondas passando pelas duas fendas ao mesmo tempo. É como se cada partícula estivesse em múltiplos lugares simultaneamente, explorando todas as possibilidades. Mas a coisa fica ainda mais estranha se você tenta observar por qual fenda a partícula passa. O padrão de interferência desaparece e as partículas voltam a se comportar como partículas, passando por apenas uma fenda. O ato de observar, de medir, de tentar fixar a realidade, muda a própria realidade. É o famoso efeito do observador. Isso não é uma mera abstração teórica, é um fenômeno comprovado, reproduzido inúmeras vezes, e suas implicações são colossais. Significa que no nível mais fundamental da existência, as coisas não têm uma realidade definida até que sejam observadas. Uma partícula não está aqui ou ali. Ela está em uma superposição de todos os estados possíveis até que você a force a escolher um ao olhar para ela. É como se a própria consciência ou o ato de medição colapsasse um universo de probabilidades em uma única realidade. Isso não te perturba? A ideia de que sua própria percepção, sua própria atenção, de alguma forma molda o que é real. O universo quântico não parece ser um palco onde objetos pré-existentes se movem. Parece mais um vasto campo de potencialidades, esperando a nossa interação para se manifestar. E se nós, seres feitos dessas mesmas partículas, também somos afetados por essa natureza fluida e indeterminada? Será que a nossa própria existência, em sua essência, é uma dança de probabilidades até que a nossa consciência ou a consciência do outro nos fixe em um determinado estado? E não para por aí. Existe outro conceito quântico que desafia ainda mais a nossa intuição: o entrelaçamento quântico. Einstein o chamou de ação fantasmagórica à distância. Imagine duas partículas que nascem juntas, de alguma forma conectadas. Mesmo que você as separe e as envie para lados opostos do universo, a milhares de anos-luz de distância, elas permanecem ligadas de uma forma misteriosa. Se você medir uma propriedade de uma delas, digamos, o seu spin, que é como se fosse uma rotação, a outra partícula instantaneamente assume a propriedade oposta, não importa a distância, instantaneamente, sem que haja tempo para que um sinal viaje entre elas. É como se elas soubessem o que a outra está fazendo, sem qualquer comunicação aparente. Isso viola a nossa noção de localidade, a ideia de que um evento só pode influenciar seu ambiente imediato. Significa que o universo não é apenas uma coleção de objetos separados. Há uma interconexão profunda e invisível,
uma teia que liga tudo a tudo, desafiando a nossa percepção de que somos indivíduos isolados num espaço vazio. Se duas partículas podem estar tão intimamente ligadas a ponto de desafiar a própria velocidade da luz, o que isso diz sobre a nossa própria interconexão com o cosmos, com as pessoas ao nosso redor, com o próprio tecido da realidade? Será que no fundo somos todos partes de um único sistema entrelaçado, cujas interações se estendem além do que nossos sentidos podem captar? A física quântica nos diz que a separação é, em grande parte, uma ilusão, que o mundo, em seu nível mais fundamental, é um campo unificado de possibilidades em constante dança, esperando que a observação o transforme em algo concreto. Mas não é só no microscópico que a realidade se dobra e se contorce. No reino do macro, nos domínios da relatividade de Einstein, as nossas noções mais fundamentais de tempo e espaço também são implodidas. Desde que nascemos, nos é ensinado que o tempo flui de forma constante para todos. Um segundo é um segundo, não importa onde você esteja ou o que esteja fazendo. E o espaço é um pano de fundo fixo onde os eventos acontecem. Mas Einstein nos mostrou que isso é uma falácia. O tempo não é absoluto, ele é relativo. Pense nisso, o tempo que você experimenta agora não é o mesmo tempo que alguém em um foguete viajando a velocidades próximas à da luz experimentaria. O tempo para ele passaria mais lentamente. Da mesma forma, a gravidade também afeta a passagem do tempo. Você, sentado na Terra, envelhece mais lentamente do que alguém em uma estação espacial que está um pouco mais distante da atração gravitacional do nosso planeta. A diferença é minúscula, mas é real e mensurável. Nossos satélites de GPS precisam levar em conta essas distorções do tempo para funcionar corretamente. Isso significa que o agora é uma ilusão pessoal. O seu agora não é o agora de outra pessoa, dependendo da sua velocidade relativa e da gravidade que a afeta. Não existe um presente universal que abranja a todos. E se não existe um agora universal, o que isso significa para a nossa percepção do tempo como uma seta que avança do passado para o futuro? A relatividade nos sugere que o tempo e o espaço estão intrinsecamente ligados, formando um contínuo quadridimensional que chamamos de espaço-tempo, e que, nesse espaço-tempo, todos os momentos, passado, presente e futuro, podem coexistir de alguma forma. É o conceito do universo-bloco, onde a história inteira do universo, do Big Bang ao seu fim distante, já está lá, como um livro gigante cujas páginas estão todas presentes, embora nós só possamos ler uma por vez. A nossa percepção de que o tempo flui é apenas a forma como a nossa consciência navega por esse bloco. Não há vir a ser, tudo já é. Apenas a nossa experiência subjetiva nos dá a ilusão de um fluxo. Se o futuro já existe de alguma forma, o que isso diz sobre o livre-arbítrio? E se o passado nunca realmente passou, mas continua existindo em algum canto do espaço-tempo, o que isso significa para nossas memórias e para a nossa própria identidade, tão ligada à sequência dos eventos? O espaço também não é o palco rígido que imaginamos. A massa e a energia curvam o espaço-tempo, como uma bola de boliche deformando um lençol esticado. É essa curvatura que sentimos como gravidade. Não é uma força misteriosa agindo à distância, mas sim uma deformação na própria estrutura do espaço-tempo causada pela presença de matéria e energia. Então, o chão que você sente sob seus pés agora não é um plano fixo. Ele é parte de uma tapeçaria dinâmica em constante deformação pela presença de todas as massas do universo, inclusive a sua. A nossa própria existência, nossos corpos, as estrelas distantes, todos nós estamos dobrando e moldando o tecido fundamental da realidade.
A linha que separa o observador do observado, o objeto do espaço que o contém, se torna incrivelmente tênue. Se o tempo e o espaço são tão maleáveis, tão dependentes da perspectiva, tão intrinsecamente ligados à matéria e à energia, o que resta da nossa realidade objetiva, não seremos nós meros participantes em uma dança cósmica de percepções, onde cada um de nós experimenta uma versão ligeiramente diferente do mesmo universo? E se tudo isso não bastasse para abalar suas fundações, vamos trazer a discussão para mais perto de casa, para a sua própria mente. A neurociência nos mostra que não percebemos o mundo diretamente. Nós não temos um acesso direto à realidade lá fora. O que experimentamos é uma construção, uma simulação incrivelmente elaborada que o nosso cérebro cria a partir dos sinais elétricos e químicos que recebe dos nossos sentidos. A luz que atinge seus olhos não é cor, é apenas radiação eletromagnética. O seu cérebro a interpreta como cores. O som não é música, são ondas de pressão no ar. O seu cérebro as transforma em melodias, em vozes, em ruídos. Seu cérebro pega os dados brutos, filtra-os, interpreta-os com base em suas memórias, suas expectativas, suas emoções, e então constrói uma interface, uma realidade virtual interna para você. É por isso que podemos ser enganados por ilusões de ótica, por alucinações. É por isso que duas pessoas podem presenciar o mesmo evento e ter recordações completamente diferentes. Nossas memórias não são gravações fiéis, são reconstruções, muitas vezes influenciadas por eventos posteriores ou por nossas emoções atuais. Se o seu cérebro é um mestre construtor de realidades, o que isso diz sobre a realidade que você pensa que compartilha com os outros? Será que cada um de nós vive em sua própria bolha de percepção, conectada apenas por um consenso aproximado sobre o que é? A dor de um membro fantasma, por exemplo, é absolutamente real para a pessoa que a sente, mesmo que o membro não exista mais fisicamente. O cérebro continua a projetar a sensação, ou a sinestesia, onde uma pessoa pode ver cores quando ouve música ou sentir gostos quando lê palavras. Para eles, essas experiências são tão reais quanto o vermelho para você. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. O que é a consciência em si? Por que processos puramente físicos no cérebro, neurônios disparando, substâncias químicas se movendo, deveriam dar origem a algo tão imaterial e subjetivo como a experiência de ver o azul, de sentir o amor, de ter um eu? Esse é o problema difícil da consciência, e até agora ninguém tem uma resposta satisfatória. Se a consciência é a janela através da qual experimentamos a realidade, e se essa janela é construída por um cérebro que, por sua vez, é feito de partículas quânticas indeterminadas em um espaço-tempo maleável, então a nossa realidade é um palácio de espelhos, um labirinto de reflexos, onde é quase impossível distinguir a fonte original. Em última análise, essas descobertas científicas, em vez de nos dar respostas definitivas sobre o que é real, nos convidam a abraçar a incerteza, a maravilhosa e aterrorizante possibilidade de que a realidade é muito mais fluida, interconectada e dependente da nossa percepção do que jamais ousamos imaginar. Elas nos forçam a questionar tudo: o tempo, o espaço, a matéria, até mesmo a nossa própria existência como observadores separados. O universo, ao que parece, é um sistema quântico gigante, um campo de possibilidades que ganha forma através da nossa interação, talvez da nossa consciência. Não somos meros espectadores, somos participantes ativos na criação, ou pelo menos na manifestação, da realidade.
E isso, meu caro amigo, é uma responsabilidade e um mistério de tirar o fôlego. É nessas horas, quando as certezas se desfazem em poeira de estrelas e a intuição se dissolve em um mar de probabilidades, que a gente percebe o quão vasta, complexa e incompreensível é a tapeçaria da existência. É um lembrete humilhante de que, apesar de todo o nosso conhecimento, ainda estamos engatinhando na compreensão do que realmente significa ser. E se você gosta dessas conversas na madrugada, desses sussurros que desvendam os véus da realidade e nos tiram da complacência do dia a dia, se você sente que essas reflexões que nos convidam a mergulhar nas profundezas do cosmos e do eu te alimentam a alma e te fazem ver o mundo com outros olhos, se a ideia de que a sua própria consciência é um catalisador na manifestação da realidade te intriga e te convida a mais questionamentos, então talvez este seja o seu lugar, um refúgio para as mentes curiosas, para os corações que anseiam por mais do que a superfície, para aqueles que não têm medo de questionar a própria natureza do que chamamos de real. Eu estou aqui com as mesmas dúvidas, com a mesma sede de compreensão, esperando que você também esteja. Onde você está agora, enquanto estas palavras se desdobram no seu espaço e tempo? Está chovendo aí, o som suave da água batendo na janela, ou talvez o silêncio denso da madrugada, apenas quebrado pelo eco dos seus próprios pensamentos. Ou o sol já desponta, tímido, anunciando um novo dia, colorindo o horizonte com tons de promessa e mistério. Eu sinto, mesmo daqui, a quietude que se instala nessas horas, quando o mundo parece desacelerar, quando as urgências do dia se dissolvem e damos espaço para que a alma respire. É um momento singular, não é? Um véu sutil entre o sono e a vigília, entre o exterior barulhento e o nosso interior vasto e silencioso. Nessas horas, a gente se sente um pouco mais conectado, não é? Eu aqui, você aí, talvez separados por quilômetros, por fusos horários, por vidas completamente distintas, mas unidos por essa busca, por essa pausa, por essa vontade de desvendar os mistérios que nos cercam. Eu me imagino aqui, na minha própria bolha de quietude, talvez com uma xícara de chá esfriando ao lado, observando o escuro lá fora, enquanto você, quem sabe, está aconchegado sob um cobertor, ou talvez olhando para o céu estrelado, se a noite aí for de sorte. É essa comunhão invisível, esse sussurro compartilhado através do éter que nos permite mergulhar um pouco mais fundo para além da superfície das coisas. As vozes do dia se calam, as distrações perdem força, e o que resta é a pura essência da nossa curiosidade, da nossa inquietação existencial. É o momento perfeito para se permitir questionar, para abrir as portas da percepção e deixar que a realidade, como a conhecemos, dance um pouco no limiar da incerteza. É nessas horas que o familiar se torna estranho e o que era dado como certo começa a se desvanecer, revelando as rachaduras na nossa compreensão do mundo. E é exatamente sobre essas rachaduras que eu quero conversar com você agora, porque, sinceramente, há algo que me perturba profundamente e sinto que você, que se permite estar aqui comigo neste instante, também compartilha dessa estranha familiaridade com o abismo. Me diga, com a mão no coração e a mente completamente aberta, sem se agarrar às convenções ou ao que lhe foi ensinado desde sempre. Você tem certeza absoluta de que o mundo que você percebe, este mesmo mundo que te cerca agora, é real? Não real no sentido trivial de que você pode tocar a superfície de uma mesa ou sentir o cheiro do café. Não real no sentido pragmático de que a gravidade te mantém preso ao chão e que uma dor é inegável.
mas real em sua essência mais profunda, fundamental e inquestionável. Você tem certeza de que não estamos, de alguma forma, vivendo uma ilusão elaborada, um sonho coletivo, uma simulação tão perfeita que nossas mentes simplesmente não conseguem discernir as linhas de código ou as costuras de seu tecido? Pense um pouco antes de responder. Olhe para a textura da sua pele, para o brilho sutil da luz que te alcança, para as complexidades da sua própria respiração. Tudo parece tão vívido, tão tangível, tão inquestionavelmente presente. Mas e se a própria definição de realidade for apenas uma construção, uma narrativa interna que nosso cérebro tece a partir de impulsos elétricos e químicos? E se o que consideramos objetivo for, na verdade, apenas uma concordância entre milhões de subjetividades, cada uma vivendo sua própria versão, seu próprio sonho? Platão, com sua caverna, já nos provocava com essa ideia há milênios, sugerindo que o que vemos são apenas sombras de uma verdade maior e inatingível. Descartes, mais tarde, duvidou de tudo, exceto da própria dúvida, questionando a confiabilidade dos sentidos. Mas hoje, a ciência, aquela mesma ciência que nos prometeu desvendar os segredos do universo e nos dar respostas sólidas, nos traz conceitos que não apenas ecoam esses antigos questionamentos, mas os elevam a um nível de perturbação que desafia a sanidade da nossa intuição cotidiana. Prepare-se, porque o que vou te contar agora pode virar do avesso a sua percepção mais arraigada do que é sólido, do que é tempo, do que é espaço, do que é você. Comecemos pelo reino do infinitamente pequeno, o universo quântico. É lá que as nossas certezas se desfazem como névoa. Na nossa escala, uma maçã é uma maçã. Ela tem um lugar definido no espaço, uma cor, uma massa. Ela existe independentemente de você olhá-la ou não. Mas no nível das partículas subatômicas, elétrons, fótons, quarks, a realidade se comporta de uma maneira que beira o absurdo. Pense no experimento da fenda dupla, um clássico da física quântica. Se você dispara elétrons ou fótons um por um através de duas fendas, o que você esperaria? Que eles se comportassem como pequenas bolas de bilhar, certo? Passando por uma fenda ou pela outra e criando dois padrões distintos do outro lado. Mas não é isso que acontece. Eles criam um padrão de interferência, como se fossem ondas passando pelas duas fendas ao mesmo tempo. É como se cada partícula estivesse em múltiplos lugares simultaneamente, explorando todas as possibilidades. Mas a coisa fica ainda mais estranha se você tenta observar por qual fenda a partícula passa. O padrão de interferência desaparece e as partículas voltam a se comportar como partículas, passando por apenas uma fenda. O ato de observar, de medir, de tentar fixar a realidade, muda a própria realidade. É o famoso efeito do observador. Isso não é uma mera abstração teórica, é um fenômeno comprovado, reproduzido inúmeras vezes, e suas implicações são colossais. Significa que no nível mais fundamental da existência, as coisas não têm uma realidade definida até que sejam observadas. Uma partícula não está aqui ou ali. Ela está em uma superposição de todos os estados possíveis até que você a force a escolher um ao olhar para ela. É como se a própria consciência ou o ato de medição colapsasse um universo de probabilidades em uma única realidade. Isso não te perturba? A ideia de que sua própria percepção, sua própria atenção, de alguma forma molda o que é real. O universo quântico não parece ser um palco onde objetos pré-existentes se movem. Parece mais um vasto campo de potencialidades, esperando a nossa interação para se manifestar. E se nós, seres feitos dessas mesmas partículas,
também somos afetados por essa natureza fluida e indeterminada? Será que a nossa própria existência, em sua essência, é uma dança de probabilidades até que a nossa consciência ou a consciência do outro nos fixe em um determinado estado? E não para por aí. Existe outro conceito quântico que desafia ainda mais a nossa intuição: o entrelaçamento quântico. Einstein o chamou de ação fantasmagórica à distância. Imagine duas partículas que nascem juntas, de alguma forma conectadas. Mesmo que você as separe e as envie para lados opostos do universo, a milhares de anos-luz de distância, elas permanecem ligadas de uma forma misteriosa. Se você medir uma propriedade de uma delas, digamos, o seu spin, que é como se fosse uma rotação, a outra partícula instantaneamente assume a propriedade oposta, não importa a distância, instantaneamente, sem que haja tempo para que um sinal viaje entre elas. É como se elas soubessem o que a outra está fazendo, sem qualquer comunicação aparente. Isso viola a nossa noção de localidade, a ideia de que um evento só pode influenciar seu ambiente imediato. Significa que o universo não é apenas uma coleção de objetos separados. Há uma interconexão profunda e invisível, uma teia que liga tudo a tudo, desafiando a nossa percepção de que somos indivíduos isolados num espaço vazio. Se duas partículas podem estar tão intimamente ligadas a ponto de desafiar a própria velocidade da luz, o que isso diz sobre a nossa própria interconexão com o cosmos, com as pessoas ao nosso redor, com o próprio tecido da realidade? Será que, no fundo, somos todos partes de um único sistema entrelaçado, cujas interações se estendem além do que nossos sentidos podem captar? A física quântica nos diz que a separação é, em grande parte, uma ilusão, que o mundo, em seu nível mais fundamental, é um campo unificado de possibilidades em constante dança, esperando que a observação o transforme em algo concreto. Mas não é só no microscópico que a realidade se dobra e se contorce. No reino do macro, nos domínios da relatividade de Einstein, as nossas noções mais fundamentais de tempo e espaço também são implodidas. Desde que nascemos, nos é ensinado que o tempo flui de forma constante para todos. Um segundo é um segundo, não importa onde você esteja ou o que esteja fazendo. E o espaço é um pano de fundo fixo onde os eventos acontecem. Mas Einstein nos mostrou que isso é uma falácia. O tempo não é absoluto, ele é relativo. Pense nisso, o tempo que você experimenta agora não é o mesmo tempo que alguém em um foguete viajando a velocidades próximas à da luz experimentaria. O tempo para ele passaria mais lentamente. Da mesma forma, a gravidade também afeta a passagem do tempo. Você, sentado na Terra, envelhece mais lentamente do que alguém em uma estação espacial que está um pouco mais distante da atração gravitacional do nosso planeta. A diferença é minúscula, mas é real e mensurável. Nossos satélites de GPS precisam levar em conta essas distorções do tempo para funcionar corretamente. Isso significa que o agora é uma ilusão pessoal. O seu agora não é o agora de outra pessoa, dependendo da sua velocidade relativa e da gravidade que a afeta. Não existe um presente universal que abranja a todos. E se não existe um agora universal, o que isso significa para a nossa percepção do tempo como uma seta que avança do passado para o futuro? A relatividade nos sugere que o tempo e o espaço estão intrinsecamente ligados, formando um contínuo quadridimensional que chamamos de espaço-tempo, e que, nesse espaço-tempo, todos os momentos, passado, presente e futuro, podem coexistir de alguma forma. É o conceito do universo-bloco, onde a história inteira do universo, do Big Bang ao seu fim distante, já está lá,
como um livro gigante cujas páginas estão todas presentes, embora nós só possamos ler uma por vez. A nossa percepção de que o tempo flui é apenas a forma como a nossa consciência navega por esse bloco. Não há vir a ser, tudo já é. Apenas a nossa experiência subjetiva nos dá a ilusão de um fluxo. Se o futuro já existe de alguma forma, o que isso diz sobre o livre-arbítrio? E se o passado nunca realmente passou, mas continua existindo em algum canto do espaço-tempo, o que isso significa para nossas memórias e para a nossa própria identidade, tão ligada à sequência dos eventos? O espaço também não é o palco rígido que imaginamos. A massa e a energia curvam o espaço-tempo, como uma bola de boliche deformando um lençol esticado. É essa curvatura que sentimos como gravidade. Não é uma força misteriosa agindo à distância, mas sim uma deformação na própria estrutura do espaço-tempo causada pela presença de matéria e energia. Então, o chão que você sente sob seus pés agora não é um plano fixo. Ele é parte de uma tapeçaria dinâmica em constante deformação pela presença de todas as massas do universo, inclusive a sua. A nossa própria existência, nossos corpos, as estrelas distantes, todos nós estamos dobrando e moldando o tecido fundamental da realidade. A linha que separa o observador do observado, o objeto do espaço que o contém, se torna incrivelmente tênue. Se o tempo e o espaço são tão maleáveis, tão dependentes da perspectiva, tão intrinsecamente ligados à matéria e à energia, o que resta da nossa realidade objetiva, não seremos nós meros participantes em uma dança cósmica de percepções, onde cada um de nós experimenta uma versão ligeiramente diferente do mesmo universo? E se tudo isso não bastasse para abalar suas fundações, vamos trazer a discussão para mais perto de casa, para a sua própria mente. A neurociência nos mostra que não percebemos o mundo diretamente. Nós não temos um acesso direto à realidade lá fora. O que experimentamos é uma construção, uma simulação incrivelmente elaborada que o nosso cérebro cria a partir dos sinais elétricos e químicos que recebe dos nossos sentidos. A luz que atinge seus olhos não é cor, é apenas radiação eletromagnética. O seu cérebro a interpreta como cores. O som não é música, são ondas de pressão no ar. O seu cérebro as transforma em melodias, em vozes, em ruídos. Seu cérebro pega os dados brutos, filtra-os, interpreta-os com base em suas memórias, suas expectativas, suas emoções, e então constrói uma interface, uma realidade virtual interna para você. É por isso que podemos ser enganados por ilusões de ótica, por alucinações. É por isso que duas pessoas podem presenciar o mesmo evento e ter recordações completamente diferentes. Nossas memórias não são gravações fiéis, são reconstruções, muitas vezes influenciadas por eventos posteriores ou por nossas emoções atuais. Se o seu cérebro é um mestre construtor de realidades, o que isso diz sobre a realidade que você pensa que compartilha com os outros? Será que cada um de nós vive em sua própria bolha de percepção, conectada apenas por um consenso aproximado sobre o que é? A dor de um membro fantasma, por exemplo, é absolutamente real para a pessoa que a sente, mesmo que o membro não exista mais fisicamente. O cérebro continua a projetar a sensação, ou a sinestesia, onde uma pessoa pode ver cores quando ouve música ou sentir gostos quando lê palavras. Para eles, essas experiências são tão reais quanto o vermelho para você. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. O que é a consciência em si? Por que processos puramente físicos no cérebro, neurônios disparando, substâncias químicas se movendo, deveriam dar origem a algo tão imaterial e subjetivo
como a experiência de ver o azul, de sentir o amor, de ter um eu. Esse é o problema difícil da consciência, e até agora ninguém tem uma resposta satisfatória. Se a consciência é a janela através da qual experimentamos a realidade, e se essa janela é construída por um cérebro que, por sua vez, é feito de partículas quânticas indeterminadas em um espaço-tempo maleável, então a nossa realidade é um palácio de espelhos, um labirinto de reflexos, onde é quase impossível distinguir a fonte original. Em última análise, essas descobertas científicas, em vez de nos dar respostas definitivas sobre o que é real, nos convidam a abraçar a incerteza, a maravilhosa e aterrorizante possibilidade de que a realidade é muito mais fluida, interconectada e dependente da nossa percepção do que jamais ousamos imaginar. Elas nos forçam a questionar tudo: o tempo, o espaço, a matéria, até mesmo a nossa própria existência como observadores separados. O universo, ao que parece, é um sistema quântico gigante, um campo de possibilidades que ganha forma através da nossa interação, talvez da nossa consciência. Não somos meros espectadores, somos participantes ativos na criação, ou pelo menos na manifestação, da realidade. E isso, meu caro amigo, é uma responsabilidade e um mistério de tirar o fôlego. É nessas horas, quando as certezas se desfazem em poeira de estrelas e a intuição se dissolve em um mar de probabilidades, que a gente percebe o quão vasta, complexa e incompreensível é a tapeçaria da existência. É um lembrete humilhante de que, apesar de todo o nosso conhecimento, ainda estamos engatinhando na compreensão do que realmente significa ser. E se você gosta dessas conversas na madrugada, desses sussurros que desvendam os véus da realidade e nos tiram da complacência do dia a dia, se você sente que essas reflexões que nos convidam a mergulhar nas profundezas do cosmos e do eu te alimentam a alma e te fazem ver o mundo com outros olhos, se a ideia de que a sua própria consciência é um catalisador na manifestação da realidade te intriga e te convida a mais questionamentos, então talvez este seja o seu lugar, um refúgio para as mentes curiosas, para os corações que anseiam por mais do que a superfície, para aqueles que não têm medo de questionar a própria natureza do que chamamos de real. Eu estou aqui com as mesmas dúvidas, com a mesma sede de compreensão, esperando que você também esteja. Na imensidão das perguntas sobre a realidade, sobre o que é real ou ilusão, sobre a dança quântica que nos molda e a curvatura do espaço-tempo que nos contém, há uma verdade inegável, brutalmente concreta, que nos ancora de volta à matéria, ao palpável, ao nosso eu mais íntimo. É o corpo, essa máquina orgânica, complexa e milagrosa que nos permite experimentar tudo o que acabamos de discutir, que nos dá a capacidade de ver, sentir, pensar e questionar. Mas, e se eu te dissesse que, ao mesmo tempo em que ele é a nossa âncora na realidade, ele é também a nossa maior fragilidade, uma peça de carne macia e sistemas delicados, perfeitamente ajustada para um único e muito específico ambiente. Um ambiente que o universo, em sua maior parte, recusa a oferecer. Respirou fundo? Espero que sim, porque o que vem agora pode ser um pouco visceral, não no sentido de horror fantasioso, mas no terror sutil e implacável da nossa própria biologia, revelada em sua vulnerabilidade mais crua. Nós somos, afinal, criaturas da Terra. Nossos ossos foram forjados sob a pressão da gravidade. Nossos pulmões aprenderam a respirar uma mistura precisa de gases, e nosso sangue, com sua intrincada coreografia de células, flui em um sistema projetado para suportar uma atmosfera protetora e um campo magnético que nos blinda.
Mas, e se você fosse removido desse berço protetor, lançado para fora, para o vazio frio e implacável do espaço? De repente, essa perfeição biológica se torna uma condenação. As mesmas leis da física que nos pareciam abstratas, que curvam o tempo e entrelaçam partículas, agora se manifestam como um inimigo tangível, um adversário invisível que começa a desmantelar você de dentro para fora. É a batalha fundamental e desigual, a biologia versus a física. Pense nos seus ossos, essa estrutura sólida que te sustenta, que te permite ficar em pé, andar, correr. Aqui na Terra, eles estão em um estado constante de renovação. Existem células especializadas, os osteoblastos, que trabalham incansavelmente para construir novo tecido ósseo, e outras, os osteoclastos, que dissolvem o tecido ósseo antigo e danificado, num balé delicado e essencial que mantém seus ossos fortes e saudáveis. É um ciclo contínuo de destruição e reconstrução, um fluxo e refluxo interno que garante a integridade da sua estrutura. No entanto, tudo isso depende da gravidade. A pressão constante exercida pela gravidade em seus ossos é o sinal que seu corpo precisa para manter esse processo em equilíbrio. É a mensagem para os osteoblastos que eles precisam continuar trabalhando duro. Sem essa pressão, a mensagem se perde. Quando um corpo humano é lançado para a microgravidade do espaço, os osteoblastos, confusos e desorientados, diminuem drasticamente sua atividade. Eles não veem a necessidade de construir, já que não há peso para suportar. Mas os osteoclastos, esses demolidores celulares, continuam a fazer seu trabalho ou até mesmo aceleram. O resultado é um desequilíbrio perverso. Os ossos não são mais reconstruídos na mesma proporção em que são dissolvidos. É como se a própria estrutura que te define começasse a se canibalizar. Você perde densidade óssea a uma taxa assustadora, talvez 10 vezes mais rápido do que na Terra. O cálcio, vital para tantos processos, escorre de seus ossos para a corrente sanguínea, um excesso que pode causar problemas renais e pedras nos rins. Seus ossos se tornam porosos, frágeis, ocos, transformando-se de pilares de sustentação em algo parecido com um coral seco e quebradiço. Imagine a sensação, seus próprios ossos, lentamente, silenciosamente, se esfarelando de dentro, sem dor imediata, sem um aviso claro, apenas uma erosão constante da sua solidez mais fundamental. A cada dia, você se torna um pouco menos você, um pouco mais maleável, um pouco mais propenso a fraturas que, na Terra, seriam insignificantes. E não são apenas os ossos que se ressentem. O sangue, esse rio da vida que flui por cada veia e artéria, também se rebela contra a ausência de gravidade. Aqui na Terra, a gravidade puxa fluidos para baixo, para as nossas pernas e pés. É por isso que, no final de um longo dia, seus tornozelos podem estar um pouco inchados, mas no espaço, sem essa força descendente, os fluidos se redistribuem. Eles sobem. Imagine seu corpo como um recipiente, e de repente a parte de baixo está esvaziando e a parte de cima está superlotando. O rosto então incha. É o que os astronautas chamam de rosto inchado, ou puffy face. Seus olhos podem parecer mais estreitos, suas veias do pescoço mais salientes. Não é apenas uma questão estética, é um desarranjo fundamental. O excesso de fluido na cabeça e no tórax cria uma pressão elevada. Isso pode levar a congestão nasal, dores de cabeça e, mais preocupante, a problemas de visão. A pressão no nervo óptico pode levar a inchaço e até mesmo a mudanças permanentes na forma do olho, resultando em visão turva ou deficiente. Enquanto isso, suas pernas e pés, antes o reservatório de boa parte dos seus fluidos, murcham, tornam-se finos, quase esqueléticos. Astronautas costumam se referir a isso como pernas de pássaro.
É um contraste bizarro e perturbador. A parte superior do corpo, inchada e tensa, a parte inferior, atrofiada e encolhida. O corpo, em sua tentativa desesperada de se adaptar a um ambiente para o qual não foi feito, deforma-se de maneiras que desafiam a nossa própria imagem de humanidade. E agora, para o inimigo mais insidioso, o invisível, o onipresente, a radiação. Fora da proteção magnética e atmosférica da Terra, você está exposto a um bombardeio constante de partículas energéticas que rasgam o espaço. Radiação cósmica galáctica de supernovas distantes, tempestades solares violentas do nosso próprio Sol. Pense nisso. Você é carne macia, um complexo delicado de moléculas orgânicas, flutuando em algo que é essencialmente um reator nuclear natural e descontrolado. Por favor, respire novamente. Eu sei que é muita informação e é desconfortável pensar no próprio corpo como algo tão vulnerável. Essas partículas de alta energia são pequenas, invisíveis, mas incrivelmente destrutivas. Elas atingem suas células, atravessam seus tecidos e, o que é mais aterrorizante, atingem o coração da sua identidade biológica, o seu DNA. O DNA, aquela dupla hélice elegante que guarda todas as instruções para a sua existência, é bombardeado. As partículas rasgam as ligações químicas, quebram as cadeias, criam mutações aleatórias. Algumas dessas células conseguem se reparar, outras morrem, mas algumas reparam-se mal ou sobrevivem com o DNA danificado, e é aí que o verdadeiro horror começa a se manifestar. Esse DNA alterado pode levar a um risco significativamente maior de câncer, que pode se desenvolver anos depois do retorno à Terra. Não é uma doença repentina, um inimigo óbvio. É um processo lento, uma semente plantada no seu código genético, crescendo silenciosamente, talvez sem que você saiba, até que um dia se manifesta. Mas não é só o câncer. A radiação acelera o envelhecimento em um nível celular. As células-tronco, essenciais para a regeneração e reparo do corpo, são danificadas. Órgãos vitais, como o cérebro e o coração, também são suscetíveis, com potenciais danos neurológicos e cardiovasculares. A nossa biologia, tão afinada e otimizada para a vida terrestre, não tem defesas adequadas contra esse ataque constante. É um ataque microscópico, partícula por partícula, átomo por átomo, resultando em uma deterioração macroscópica de todo o sistema. Seu corpo está literalmente sendo desfeito em seu nível mais fundamental, enquanto você flutua, talvez maravilhado pela vista da Terra lá fora, ou talvez ciente do inimigo silencioso que te consome. É essa a essência da batalha, a biologia, produto de bilhões de anos de evolução em um ambiente específico, contra a física implacável e indiferente do cosmos. Cada sistema, cada órgão, cada célula foi aperfeiçoado para a gravidade, a atmosfera, a magnetosfera, e o espaço não oferece nenhum desses confortos. Não há gravidade para manter seus ossos fortes, nem para manter seus fluidos no lugar. Não há atmosfera para respirar sem uma máquina complexa, nem para proteger seu DNA de ser desmembrado por raios cósmicos. E esse é apenas o começo das indignidades. Seu sistema imunológico também enfraquece, sua capacidade de combater infecções diminui, tornando-o mais suscetível a qualquer vírus ou bactéria que possa estar por perto. Seu sono é perturbado, seu ritmo circadiano desregulado pela ausência de dias e noites naturais. O que isso nos diz sobre a nossa realidade? Que ela é, antes de tudo, biológica, e que essa realidade biológica é assustadoramente precária. Todas as nossas filosofias, nossas ciências, nossas esperanças e medos são construídos sobre essa base frágil de carne e osso, e essa base é implacavelmente atacada quando retirada de seu contexto. É um lembrete vívido de que não somos apenas mentes pensantes
ou espíritos questionadores. Somos, fundamentalmente, animais, com necessidades e limitações biológicas profundas. Nossos corpos não foram feitos para o espaço, e o espaço não se importa com nossos corpos. Essa dualidade do macro e do micro é constante. Vemos o inchaço no rosto, macro, mas a causa está nas mudanças de pressão e fluxo de fluidos em nível celular e vascular, micro. Vemos a fragilidade dos ossos, macro, mas o processo é a falha na comunicação entre osteoblastos e osteoclastos, micro. Vemos o aumento do risco de câncer, macro, mas a origem é o rasgo de partículas invisíveis no DNA, micro. É uma cascata de desintegração silenciosa e implacável, onde o inimigo é tão pequeno que não pode ser visto e tão grande quanto o próprio universo. Entender essa fragilidade não é para nos aterrorizar gratuitamente, mas para nos ancorar na profunda verdade de nossa existência. Somos seres finitos, com limites claros, inseridos em um universo que não foi feito para nós. É um convite a valorizar a raridade da nossa existência aqui na Terra, nesse ponto azul pálido, um oásis de condições exatas que permitem que essa maravilha biológica chamada corpo humano prospere. A beleza e o terror se encontram nesse entendimento. A beleza da complexidade biológica que nos permite existir e o terror de sua vulnerabilidade quando confrontada com a vastidão indiferente do cosmos. É uma perspectiva que, embora possa te deixar um pouco sem fôlego, talvez te ajude a ver o seu próprio corpo e o mundo ao seu redor com um novo tipo de reverência e um toque de pavor existencial. Um corpo que é ao mesmo tempo templo e prisão, maravilha e condenação, especialmente quando a física de um ambiente alienígena decide reclamar o que é seu. A vastidão não se importava com a nossa sofisticação, com os anos de engenharia ou com a chama da consciência que carregávamos. Ela era um vácuo brutal, indiferente, e a primeira lição que nos impunha era a mais visceral. Éramos feitos de carne, carne mole, frágil, desenvolvida para um único planeta com uma gravidade específica, uma atmosfera protetora e um campo magnético que nos abraçava. Aqui, a biologia contra a física, e a biologia estava perdendo, rapidamente. As mudanças começavam de forma sutil, quase imperceptíveis, disfarçadas de mero desconforto. Lembro-me daquela sensação inicial, a do rosto inchado, um rosto que parecia não ser o seu, sem a gravidade para puxar os fluidos para os membros inferiores. O sangue e a linfa migravam para a parte superior do corpo, congestionando as veias do pescoço, pressionando os seios da face, distendendo a pele em uma máscara que não sorria ou chorava da mesma forma. Os olhos ficavam menores, as bochechas mais cheias, o nariz parecia mais largo. Era como ver-se através de um espelho distorcido, mas a distorção era real, orgânica, uma prova imediata de que nosso corpo não pertencia a este lugar. Era apenas o começo. Respire fundo, apenas o começo. Porque o que se seguia era uma traição mais profunda, mais insidiosa. Nossos ossos, a estrutura que nos define, que nos permite ficar de pé, correr e erguer pesos, começavam a se dissolver. A microgravidade não tem piedade. Os osteoblastos, as células que constroem novo tecido ósseo, e os osteoclastos, as que o reabsorvem, entraram em um desequilíbrio macabro. Sem o estresse mecânico constante da gravidade, sem o peso do próprio corpo a exigir resistência, o organismo interpretava os ossos como um fardo desnecessário. Por que mantê-los tão densos, tão fortes, se não há esforço a ser suportado? Era uma otimização cruel. Os osteoclastos se tornavam hiperativos, roendo a estrutura óssea com uma eficiência assustadora, enquanto
os osteoblastos ficavam preguiçosos, sem estímulo para reconstruir. O cálcio vazava para a corrente sanguínea, um excesso perigoso que sobrecarregava os rins. Em questão de meses, a densidade óssea diminuía drasticamente, nos transformando em seres ocos, frágeis, com esqueletos que eram uma sombra do que foram. Uma fratura aqui, uma vértebra desintegrando-se ali. A macrofragilidade se manifestava a partir da micro desordem celular. E como se isso não bastasse, havia o Sol. Não o Sol amigo que aquece a Terra, mas o reator nuclear pulsante que irradiava ondas de energia invisíveis e implacáveis. Fora da bolha protetora de nosso mundo, o espaço era um forno de radiação cósmica e solar. Partículas de alta energia, prótons, elétrons, raios, X, gamas, como balas microscópicas, penetravam as finas paredes de nossa nave e, pior, nossa carne. Cada impacto era um rasgo. Pense em seu DNA, o manual de instruções da sua existência, uma dupla hélice elegantemente enrolada. A radiação não se importava com essa elegância. Ela a destroçava. Quebras em cadeias simples, em cadeias duplas, pontes de hidrogênio desfeitas, bases alteradas. Era como jogar um livro essencial no fogo. As células tentavam consertar, mas muitas vezes falhavam, ou pior, consertavam o errado. Mutações. Células que envelheciam prematuramente. Células que se recusavam a morrer. Células que se tornavam anárquicas. Somos carne macia em um reator nuclear, sem defesas, sem reparos perfeitos. A fadiga não era apenas mental, era celular. A imunidade, nossa última linha de defesa contra o mundo microbiano, entrava em colapso. O espaço, ironicamente, transformava-nos em criaturas terrivelmente vulneráveis. A visão turva, as dores musculares, a atrofia dos músculos que não tinham gravidade para combater. Cada batida do coração era um lembrete de que ele também trabalhava mais duro para bombear sangue em um ambiente sem peso, expandindo-se, adaptando-se até o limite. Este não era o futuro glorioso que os filmes prometiam. Era a lenta e inexorável desintegração do homem, milímetro por milímetro, célula por célula, em um ambiente que nunca nos quis. A biologia contra a física. E a física não negocia, ela apenas é, e nós somos apenas carne. A traição do corpo era um sussurro, uma promessa silenciosa de desintegração que, no espaço, se materializava com uma ferocidade gélida. Já havíamos falado sobre o rosto inchado, a máscara de fluidos que se aglomeravam na cabeça, mas a implicação ia além da estética distorcida. A pressão contínua nos olhos começava a distorcer a visão, um halo permanente ao redor das fontes de luz, um leve borrão nas bordas do campo visual. Era como se a própria cabeça estivesse em um torno, sutilmente, imperceptivelmente apertando, uma dor de cabeça surda que se tornava a paisagem constante da mente. As vias nasais congestionadas, o olfato diminuído, o paladar alterado, cada sentido uma janela para a realidade, agora embaçada pela teimosia do nosso design terráqueo. O coração, embora se expandisse para lidar com a carga extra, não era imune. As arritmias tornavam-se mais frequentes, um batimento fora de compasso que ecoava a dissonância entre nossa essência biológica e a hostilidade do ambiente. Respire fundo. É um fardo pesado de aceitar. Os ossos, esses pilares de nossa existência, continuavam a nos abandonar. Não era apenas uma perda de densidade óssea generalizada. Havia uma seletividade cruel. Os ossos que carregavam mais peso na terra, a coluna vertebral, os quadris, os fêmures, eram os primeiros a sucumbir à preguiça dos osteoblastos e à voracidade dos osteoclastos.
Era como se o corpo estivesse deliberadamente desmantelando sua própria estrutura de suporte. Sentir o próprio esqueleto se esvaziando era uma angústia silenciosa. Cada movimento, antes instintivo e sem pensamento, agora carregava uma sombra de receio. Uma torção inesperada, um impacto leve, poderia ser o limiar para uma fratura. Os dentes, embora não sejam ossos, mas intimamente ligados à estrutura óssea da mandíbula, começavam a se afrouxar, as gengivas recuando, o esmalte fragilizando-se. Cada mastigação se tornava um ato de fé, um medo sutil de que algo se quebraria, se soltaria. A macrofragilidade se manifestava na microdor de cada fibra nervosa que registrava o lento desmoronamento interno. E a radiação, a radiação. Ela não era um evento único, uma explosão distante, mas uma chuva constante de partículas assassinas, invisível e inodora. Cada rasgo no DNA não era um acidente isolado, mas parte de uma guerra de atrito que nossa biologia travava e perdia. As células que deveriam ser substituídas agora exibiam cicatrizes genéticas, tornando-se menos eficientes, mais propensas a erros. O que era um arranhão no manual de instruções da vida tornava-se uma mancha permanente, replicada para cada nova célula. Imagine uma fotocópia de uma fotocópia, por tempo suficiente, e você entenderá a decadência. Cânceres, degeneração neural precoce, cataratas. As manifestações eram diversas, mas a raiz era a mesma: um código genético corrompido, a biologia exaurida em sua capacidade de reparo. Éramos, de fato, carne macia em um reator nuclear, nossa existência encapsulada por uma casca fina que oferecia pouca proteção contra a fúria do universo. A dualidade entre a biologia e a física era gritante, incessante. Nosso corpo, uma maravilha de bilhões de anos de evolução adaptada a um nicho perfeito, estava sendo desfeito por leis universais que não se importavam com a complexidade de uma célula ou a beleza de um pensamento. A gravidade zero, a radiação desmedida, o vácuo gelado, tudo conspirava para nos lembrar de nossa insignificância e da brutalidade da realidade cósmica. De organismos robustos, fomos transformados em caricaturas de nós mesmos, um testemunho ambulante da derrota da biologia perante a tirania da física. E o pior era saber que cada passo dessa deterioração era natural, uma resposta lógica do corpo a um ambiente para o qual nunca foi concebido. Era a adaptação à morte, a resignação à entropia, escrita na própria estrutura de nossa carne e ossos. A sensação de estar deslocado no próprio corpo não era uma metáfora no espaço, era a realidade crua. O que começava como um rosto inchado se aprofundava para uma estranha dança de fluidos que redefinia a própria percepção de si. A pressão não se limitava aos olhos, estendia-se para o cérebro, sutilmente alterando a cognição. Não se tratava de uma loucura abrupta, mas de uma névoa persistente, uma dificuldade em manter o foco, em recordar detalhes com a mesma clareza de antes. A irritabilidade crescia, a paciência diminuía, como se o corpo, em sua luta constante, estivesse drenando não apenas a vitalidade física, mas também a resiliência mental. O sistema vestibular, que na Terra nos ancorava na realidade com sua precisão giroscópica, aqui era um traidor. Sem a gravidade para orientá-lo, o labirinto, dentro de nossos ouvidos internos, enviava sinais conflitantes, resultando em náuseas intermitentes e uma desorientação espacial que tornava cada movimento consciente um ato de vontade, não de instinto. A pele, outrora um invólucro robusto e elástico, começava a demonstrar os sinais da circulação comprometida, tornando-se mais seca, mais fina, perdendo a vitalidade, um invólucro menos resistente à fúria invisível que nos rodeava. Respire fundo,
É muito para assimilar. Enquanto a cabeça lutava com a sobrecarga de fluidos, o resto do corpo entrava em um estado de desuso acelerado. Os osteoblastos e osteoclastos continuavam sua batalha unilateral, mas a degradação óssea não operava no vácuo. Cada osso que perdia densidade era um ponto de ancoragem que falhava para os músculos. A atrofia muscular não era apenas uma questão de não usar os músculos. Era uma consequência direta da perda óssea, pois os músculos precisam de uma estrutura sólida para puxar e se contrair eficazmente. As pernas, antes capazes de suportar o peso do corpo em sua plenitude, tornavam-se palitos frágeis, os quadríceps e panturrilhas murchando para uma sombra do que foram. A dor crônica, antes uma anomalia, agora era uma companheira constante. Dores nas articulações, dores nas costas, à medida que as vértebras se comprimiam e perdiam altura. Cada milímetro de encolhimento, um lembrete físico de nossa dissolução. O cálcio, em excesso na corrente sanguínea, não apenas sobrecarregava os rins. Ele começava a se depositar em tecidos moles, calcificando artérias, válvulas cardíacas, acelerando um envelhecimento que não era natural, mas imposto. A biologia contra a física, e a biologia era forçada a reescrever-se em termos de declínio, e a radiação, a torrente implacável de energia que rasgava nosso DNA, continuava sua obra. Não era uma questão de se haveria danos, mas de quanto e onde. Cada impacto de partícula era uma pequena ferida molecular, e embora as células tentassem remendar, os remendos eram imperfeitos. Era uma guerra silenciosa e invisível, travada a nível microscópico, que se manifestava macroscopicamente como uma fadiga avassaladora, uma sensação de esgotamento que não melhorava com o descanso. O sistema imunológico, já sobrecarregado pelo estresse fisiológico do espaço, era ainda mais enfraquecido pelos danos ao DNA das células imunes. Uma simples infecção, que na Terra seria um inconveniente menor, aqui podia se transformar em uma ameaça séria, com o corpo incapaz de montar uma defesa eficaz. Somos carne macia em um reator nuclear, sim, mas também somos um castelo de cartas genético, desfeito uma carta por vez. O terror não era de uma explosão violenta, mas da lenta, inevitável desintegração de quem éramos, uma desconstrução silenciosa e incessante, programada pela indiferença do cosmos. A transformação, antes um desconforto, havia se solidificado em uma nova e perturbadora normalidade. O rosto inchado não era mais uma anomalia temporária, mas a arquitetura permanente de uma face onde os fluidos se recusavam a obedecer a um comando gravitacional inexistente. A pressão ocular tornou-se uma névoa densa, uma película constante sobre o mundo, e o nervo óptico, submetido a um estresse implacável, começou a ceder, prometendo uma cegueira lenta e gradual que o espaço, em sua escuridão, acolheria com ironia. A vertigem e a náusea, antes intermitentes, fixaram-se como inquilinos indesejados, desequilibrando cada passo e cada giro, tornando cada movimento uma batalha de controle contra um corpo que parecia flutuar não apenas no vácuo, mas também dentro de si. A mente, privada de oxigênio ideal e sufocada pela pressão, agora lutava com uma letargia crescente, lapsos de memória e uma sensação de que as areias da cognição escorregavam, grão a grão, para o esquecimento. Respire fundo, é difícil aceitar a desordem interna. Os ossos, esses pilares de nossa humanidade, continuavam sua rendição patética. Os osteoblastos, quase inativos, observavam enquanto os osteoclastos, hiperativos, devoravam a medula, transformando o que antes era um esqueleto denso em uma estrutura porosa e frágil. As vértebras se achatavam,
comprimindo os nervos e resultando em dores excruciantes que irradiavam por todo o corpo. As articulações, desprovidas de suporte ósseo adequado e de estresse mecânico para manter a cartilagem, começaram a se desintegrar, rangendo e estalando a cada movimento, transformando cada flexão em um lembrete do colapso iminente. Não éramos apenas mais baixos, éramos mais estreitos, mais ocos, um invólucro humano que podia, com um simples erro de cálculo ou um empurrão acidental, ceder e se quebrar. A dualidade era visceral. A microdesintegração celular culminava na macrofragilidade de uma casca humana prestes a quebrar. Nossos dentes, presos em mandíbulas cada vez mais frágeis, começavam a se mover, a inchar, a doer, antecipando a inevitável perda de uma mordida que não tinha mais propósito neste ambiente estéril. E a radiação, a torrente invisível de partículas energéticas, tecia sua teia de destruição com uma eficiência brutal. Não era mais apenas sobre quebras no DNA que podiam ser remendadas. Era sobre a exaustão da própria capacidade de reparo. As células do corpo, bombardeadas incessantemente, eram incapazes de manter a integridade genética. Os telômeros, as capas protetoras em nossos cromossomos, encurtavam a uma velocidade alarmante, sinalizando um envelhecimento celular precoce e implacável. Somos carne macia em um reator nuclear, sim, mas também somos um relógio biológico acelerado. Cada tique, uma célula danificada. Cada toque, um passo em direção a um fim não natural. O sistema imunológico, agora irremediavelmente comprometido, permitia que infecções oportunistas, antes inofensivas, se espalhassem sem resistência, transformando simples resfriados em ameaças existenciais. A fadiga crônica, a perda de peso inexplicável, as lesões cutâneas que não cicatrizavam, cada sintoma era uma epígrafe para a derrota da biologia perante a física. O universo não nos odiava, ele simplesmente não se importava, e sua indiferença era a nossa condenação. Éramos a prova de que a vida, em sua complexidade, era um milagre restrito ao seu berço, incapaz de prosperar quando arrancada de sua órbita protetora. Todo o horror da desintegração, o lento desarranjo da carne e dos ossos sob a indiferença do vácuo, não era, em essência, uma punição, mas uma revelação. O corpo, em sua sabedoria primordial, estava apenas reafirmando sua natureza, sua essência terráquea. Não era uma falha da biologia, mas a evidência de sua perfeição intransigente, uma máquina finamente calibrada para um único e milagroso ponto no cosmos. Este solo, sob nossos pés, este ar em nossos pulmões, a dor da perda óssea, a névoa na mente, a fadiga da radiação, tudo isso era o grito de um organismo que, mesmo em seus últimos suspiros de adaptação, clamava por seu lar. E é aqui, neste lar, que a paz reside. Respire fundo, sinta o ar preenchendo seus pulmões, o mesmo ar que sustentou incontáveis gerações antes de você. Sinta a gravidade, essa força invisível e constante, puxando seus fluidos suavemente para baixo, mantendo seu rosto com as proporções familiares, seus órgãos em seus devidos lugares, seus ossos sob a pressão que os fortalece. Não há inchaço aqui, não há a traição dos líquidos que migram, apenas o fluxo harmonioso da vida como ela foi concebida para ser. Os osteoblastos e osteoclastos trabalham em perfeita sincronia a cada segundo, reconstruindo e remodelando sua estrutura óssea, tornando-a densa e resiliente. Seu DNA, protegido por um escudo atmosférico e magnético, tem tempo e recursos para se curar, para reparar os pequenos danos do cotidiano, longe da fúria invisível do sol. A biologia e a física não estão em guerra aqui. Elas dançam em um balé eterno de cooperação, sustentando a complexidade do seu ser.
A confusão, o medo da desintegração que o espaço nos impunha, serve apenas para nos lembrar da beleza da simplicidade aqui na Terra. Aquela velha sabedoria: antes da iluminação, corte lenha, depois, corte lenha, reverbera com uma nova profundidade. Não importa as vastas fronteiras que imaginamos conquistar, os mistérios que sonhamos desvendar, a realidade do nosso existir permanece fundamental. Os ritmos da vida, as sensações do corpo, a experiência do agora são a nossa verdade mais próxima e mais palpável. Não precisamos ir a lugar nenhum, não precisamos sair da Via Láctea. Aqui, neste planeta azul esverdeado, neste braço de espiral onde a vida floresceu contra todas as probabilidades, aqui é o suficiente. Mais do que suficiente. Olhe para o céu noturno, se puder, e veja o intrincado véu de estrelas que formam nossa galáxia. Bilhões de sóis, bilhões de mundos, uma tapeçaria tão vasta que a mente humana mal consegue conceber. É um universo inteiro dentro de uma única estrutura que já nos contém. Que aspiração mais profunda poderia existir do que a de viver plenamente dentro de seus limites naturais, de abraçar a perfeição do nicho que nos criou? A macro-beleza do cosmos nos lembra da micro-maravilha de cada célula em nosso corpo, funcionando em uníssono não para lutar contra o universo, mas para existir em harmonia com ele. Deixe que o silêncio do seu quarto ou o som suave do mundo exterior o envolva. Sinta a textura da roupa na sua pele, o peso do seu corpo contra a superfície em que você repousa. Este é o seu lugar, este é o seu tempo. Não há ameaça externa aqui, apenas a tranquilidade da existência. Durma sabendo que você pertence a este lugar, que seu corpo é uma obra-prima de adaptação a este planeta, perfeitamente ajustado às suas leis, à sua gravidade, à sua proteção. Relaxe na certeza de que você está em casa, onde a biologia e a física se abraçam. Boa viagem através do tempo que lhe foi concedido. Boa eternidade na consciência de que seu lugar é aqui, seguro e amado, neste pequeno e precioso ponto azul.